estamos vendo aí, do golpe do estado de emergência. Bom, no meio disso tudo, desses acontecimentos importantes, vamos falar agora do ato do companheiro candidato a presidente dos trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Bom, mais uma vez, Lula... primeiro, queria falar do antes do ato, né? Porque houve uma orientação no meio de uma situação em que a direita faz campanha contra a polarização política. O ato foi cercado de uma série de medidas, de orientações ultradefensivas, né? E de uma contramobilização da parte dos próprios organizadores do ato. Não tinha panfleto divulgando o ato, não tinha... Eu tenho uma ideia. Uns companheiros nossos ontem foram ao local do Centro de Convenções Ulisses Guimarães para tomar conhecimento do local, organizar o nosso trabalho de bancas, de divulgação de materiais. O porteiro do ato não sabia que era um ato do Lula que ia acontecer, né? O cara que estava lá trabalhando na portaria falou, não, amanhã é o ato do Lula, não, que amanhã tem um negócio aí de... Ele não sabia, ele não tinha a menor ideia do que ia acontecer, porque ninguém, não havia na cidade, né? Houve uma mobilização interna para os militantes do PT, é lógico, como a militância da esquerda é uma militância muito ativa, né? Mesmo assim superando... Isso é um primeiro aspecto. Bom, diante dos acontecimentos do Paraná, o pessoal procurou adotar medidas ultradefensivas, falar para o pessoal ir de branco. Eu estou de branco aqui, mas não era por esse motivo, né? Mas a orientação é que o pessoal fosse de branco para o ato, né? Um negócio super defensivo. Se estabeleceu uma inscrição prévia, o ato no local fechado. Bom, e com isso, a ideia, parece, dos organizadores era realizar mais uma vez um ato na bolha, né, para os ativistas, para os cabos eleitorais, né, porque você tem, nos partidos de esquerda, você tem os militantes. Bom, e aí nos partidos burgueses de direita, que estão se somando à campanha. Vamos lembrar, porque, por exemplo, o PSB não é só o partido do Alckmin, né, é o partido também do Hollenberg, que governou Brasília. Bom, aí nós vamos mostrando, enquanto a produção mostra para a gente algumas imagens do local. Essa é a entrada, né, porta de entrada. Está aí a fachada principal do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, com o destaque para a faixa do PCO. Bom, mas a convocação foi feita como se procurasse evitar que o pessoal fosse ao ato, né? Tome cuidado, vá de camisa branca, e isso e aquilo, não pode entrar com protetor solar, e papapá, papapá, papapá. Bom, aí o que aconteceu? Montaram um esquema na entrada, segura essa foto aí, produção. A fila para entrar no local, você tinha que se cadastrar antes na internet, mas tinha uma fila para entrada no local, né, para confirmar a inscrição, revistar as pessoas, que tinha mais de 1 quilômetro de extensão e demorava coisa de 2, 3 horas para a pessoa conseguir entrar no local. Manja, um monte de gente, inclusive, desistiu de entrar, porque o cara chega lá 3 horas, um sol inclemente, né? E a fila dava volta. Isso aí é só um pedacinho da fila. A fila fazia caracol, né? E já, ainda, veja só, o ato estava previsto para começar às 17 horas. Quando era 3 horas da tarde, por volta das 3 horas, abriu o portão, a fila era enorme. 7 horas da noite ainda tinha fila para entrar no local. 2 horas depois de ter começado o ato, né? Quer dizer, era um funil. Era como se o pessoal falasse assim, a gente não quer que você venha. Então, obviamente que com isso, né, se afugentou aí a possibilidade de um ato que fosse um ato gigantesco, um ato grande, como a gente viu, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Cinelândia, né, de proporções semelhantes. Eu diria que o ato de Brasília foi menor do que o ato da Praça da Moça em Diadema, né? E Brasília é uma capital grande, política, né, com um enorme apoio à candidatura do ex-presidente Lula, etc. e tal. Quer dizer, uma política profundamente defensiva. Bom, nesse sentido também, aí o pessoal coloca... Me chamou a atenção uma coisa, durante os atos fora Bolsonaro, tinha um papo da esquerda que não podia botar muita gente para falar, né? Quando era para cortar, por exemplo, a intervenção de setores combativos, do PCO, de outros companheiros. Agora, você vai nos atos, o cara vai lá e coloca lá 50, 100 pessoas, nem sei. Você perde a conta de tanta gente chata que discursa no ato.
né? Tanto político burguês que está lá fingindo que apoia o Lula, que está apoiando a sua própria candidatura, pegando uma carona na candidatura do Lula, né? Fazendo demagogia, né? Então, bom, e aí o Lula vai discursar já quase 7h30 da noite, 8 horas da noite, né? O público já cansado depois de ter ficado horas na fila, sob sol, já depois à noite, uma parcela. E, obviamente, com isso, o ato reduz aí o seu impacto, a sua possibilidade. Não tem convocação prévia, o pessoal convoca fazendo terror, né? E depois a organização do ato porque é a maneira, interessa para quem quer fazer um ato pequeno, para passar na Globo, né? Para reunir os cabos eleitorais, né? Me chamou a atenção, um companheiro falou assim para a gente estava com uma barraca, com os militantes do PCO, vendendo materiais, divulgando a campanha contra a perseguição ao partido, e aí tinha um monte de gente vendendo cerveja, espetinho, pessoal que está fazendo um bico, mas com a camiseta do PSB. Aí alguém perguntou se o nosso PSB agora está vendendo. Não, é que o PSB distribuiu camiseta e pagou para o pessoal usar a camiseta. Né? A gente conversou com uma pessoa que contou para a gente, tinha recebido um trocado, além de ganhar a camiseta, e aí o pessoal pobre, né? É um esquema super escroto da direita, né? Que o pessoal traz para dentro da campanha do Lula, né? Traz para dentro da campanha do candidato de luta dos trabalhadores, né? Obviamente é um negócio desmoralizante, né? O pessoal vai lá para assistir o Lula, né? Para ouvir o Lula, né? Que tem uma mensagem, em geral, combativa a favor das reivindicações dos trabalhadores, e é obrigado a aguentar um monte de discurso chato, né? Fica evidente, por exemplo, o esforço dos apresentadores, né? Dos que discursam em colocar Lula, Alckmin. Bom, na hora que o pessoal fala Lula, o pessoal vibra, né? Na hora que o pessoal fala Alckmin, o pessoal abaixa a bandeira, né? Porque tem cabo eleitoral contratado, mas não tem muita gente, muito militante, né? Muito ativista que está percebendo que isso aí, inclusive, é uma arma para desmobilizar, né? Não é uma arma a favor da campanha, né? Não é uma arma a favor de impulsionar, né? É um negócio para tentar transformar a campanha do Lula numa campanha de tipo direitista, né? Dessas que o pessoal faz aí, convenções, atos do Partido Democrata nos Estados Unidos, né? Aqueles eventos totalmente artificiais, e que são também, assim, no Brasil, das máquinas da imprensa dos partidos capitalistas, que estão todos falidos, né? E por isso muitos desses moribundos políticos, caso do Alckmin e outros, estão se escorando aí na candidatura do Lula. Mas eu queria destacar que, mesmo assim, o ato mostrou aí, apesar dos pesares, né? Uma tendência de mobilização. Não foi maior por isso, né? Podia ter sido aí num local central, era num local mais afastado, para facilitar a coisa para quem fosse de carro, mas a gente via lá caravanas, muita gente, setores combativos. Tanto é assim que nós do PCO colhemos cerca de 1.000 assinaturas de apoio contra a perseguição do STF, do Alexandre de Moraes, ao partido, contra o bloqueio das redes sociais, né? E, inclusive, muitos setores aí, deputados que a gente andou procurando no gabinete, a gente não encontrou, o pessoal assinou aí a declaração. E companheiros que têm aí, tradicionalmente, um posicionamento de esquerda, né? E ativistas, principalmente, né? Ativistas de base, petroleiros, bancários, servidores públicos, lá estavam. A imensa maioria das pessoas que contactadas, esmagadora maioria, se dispunham, né, a assinar contra aí a cassação ao PCO, em defesa da liberdade de expressão, contra a censura e assim por diante. Então, o ato teve esse caráter positivo, né, mas vai mostrando aí as amarras, aquilo que impede, né, que haja uma mobilização ainda maior. Candidaturas artificiais, né? É bom lembrar que em Brasília o PT resolveu apoiar um candidato do PV. Né? É parte do acordo nacional para garantir a presença do PV na coligação, né? Um partido insignificante, minúsculo, né? Com uma política golpista, que apoiou o golpe de Estado, etc. Então, que está no governo, né? É bom lembrar que o PV está no governo do Ibanez, que é do MDB e que é bolsonarista em Brasília, né? O PV participa desse governo,
mas lançou um candidato a governador e em São Paulo chantageou, em Brasília, né, chantageou o PT e o PT fechou uma chapa, né, com esse partido, né, mostrando aí para onde leva, né, você vai ter aí a militância do PT, a militância combativa da esquerda, sendo chamada a apoiar, né, um político que não tem nada, absolutamente nada, um partido, um político, a ver com a luta dos trabalhadores. E aí a campanha, era horrorosa, os materiais de campanha dos candidatos. Era um verde amarelismo, frases sem sentido, sabe aquelas frases? Mudar, melhorar, né? Qualquer coisa que não diga nada, absolutamente nada, né? Que não parece uma campanha, absolutamente não tem nada a ver com uma campanha de esquerda, né? Não tem reivindicações em defesa dos trabalhadores. É preciso, né? Nós do PCO, do Bloco Vermelho, o setor, é muito visível o incômodo de amplas parcelas da militância com essa política, né? É preciso apontar aí um caminho de ruptura, de superação dessa situação, inclusive para impulsionar, né, uma campanha combativa, né, único de mobilização, único caminho para lutar pela vitória do Lula nas eleições. Bom, a gente vai em frente. Eu